Capítulo 1. A primeira criação. Há uma melodia suave no ar. Agora respire fundo. Você vai perceber o frescor que envolve tudo ao seu redor. As folhas ainda estão molhadas de orvalho, exalando uma fragrância pura e revigorante. Esse frescor vem das águas que brotam do chão sem cessar, noite e dia, regando a relva verdejante. Uma imensidão de verde em diversas tonalidades preenche a paisagem. A terra é fofa, mas firme. A relva cobre o chão ao redor, em um verde profundo que se estende ao infinito e enche nossos olhos. Mais acima, ele se encontra com verdes mais escuros, verdes amarelados, verdes foscos e verdes brilhantes, que colorem as copas das árvores em uma vastidão de folhas. Há muitas árvores por todos os lados, de diferentes tamanhos e formas, espalhadas nessa imensidão de verde, cores e vida. Em algumas dessas árvores, vemos frutos. Alguns frutos são familiares a nós, mas há outros frutos que nunca vimos. Como podem existir tantos tons e cores? Como podem existir tantas formas diferentes? Continue olhando ao seu redor e note que as cores não estão apenas nas folhas das árvores ou em seus frutos. Na verdade, parece que plantaram jardins dentro de pomares. Olhe ao redor e veja lindos pomares carregados de frutos que se encontram com jardins de tirar o fôlego, repletos de flores com cores vibrantes que contrastam com flores de cores suaves, em uma diversidade de formas, tamanhos, beleza e vida por toda parte. O refrigério que você sente vem não apenas das águas que regam o jardim, mas também se junta ao frescor dos rios que cortam esse paraíso. Suas águas são cristalinas e tranquilas, águas que refrigeram, cercadas por pastos verdejantes. Parece que já ouvimos sobre um lugar assim, descrito por um salmista. Espécies infinitas de peixes habitam essas águas, cada uma mais colorida que a outra, trazendo mais beleza e vida. E a cantoria? Ouvimos o som de pássaros que se juntam ao som das águas, ao som dos animais que correm pela relva, que encontram seus ninhos nessas árvores, que se aconchegam nesses jardins. Sons que se unem ao som das folhas e sopradas pelo vento, o ruá em hebraico, uma brisa poderosa, um som de vida. Parece que nada está fora do lugar. Existe harmonia entre todos os sons e cores, entre toda a criação. Nenhuma fruta parece estar passando do tempo a ponto de apodrecer. Não há uma pétala sequer dando sinais de que irá murchar. Nenhuma flor mostrando que vai morrer. Aliás, morte é uma expressão e uma dimensão desconhecida por aqui. Parece que tudo foi criado dentro de um padrão perfeito. E realmente foi. Seja bem-vindo, você chegou ao Éden. Você está no jardim do Senhor. Você pode estar se perguntando por que um lugar com essa perfeição foi criado? Qual o propósito desse lugar existir? Em Gênesis, no capítulo 1, vemos que toda a criação foi feita de acordo com a plena e perfeita vontade de Deus, estabelecida pelo padrão divino. Pelo seu falar, o nada se tornou tudo. A cada haja declarado por Deus, tudo que conhecemos tomou forma pela primeira vez. E viu Deus que era bom. É a expressão que se repete cada vez que Deus manifestava a sua vontade. Esse é o poder da palavra declarada. Desde a criação do mundo, podemos perceber que o poder das palavras é evidente. Deus, sendo onipotente, poderia ter criado o mundo de inúmeras formas. Em um piscar de olhos, estalando os dedos, escrevendo no ar, mas escolheu usar declarações para formar sua criação. Assim, Deus mostrou que tudo obedece a uma ordem audível, como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 3. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Mas, de repente, em um dado momento da criação, o padrão muda. Deus deixa de criar a partir das palavras,
passando a esculpir algo com suas próprias mãos. Dentro de toda a perfeição da criação até aqui, algo completamente novo está sendo feito, na forma, na estratégia e no propósito, o homem. Subtítulo: A origem do homem. Diferente de Deus, que é eterno e nunca teve origem, o homem teve um início. Ele não nasceu de uma explosão ou evolução, mas foi projetado pelo próprio Deus, que o formou em suas mãos e o destinou a cumprir um propósito específico. O homem veio de Deus para Deus e a fim de cumprir um propósito que nasceu no coração de Deus. De acordo com o que a Bíblia revela acerca da criação do homem, podemos estabelecer algumas características notáveis que distinguem o homem do restante da criação. Primeiro, foi formado a partir de um conselho divino. A singularidade dessa criação é evidente antes mesmo de Deus começar a trabalhar. A palavra de Deus revela que houve uma reunião extraordinária no céu, um conselho divino entre Pai e Filho e Espírito Santo, na qual foi discutida a criação do homem. Você percebe que o céu fez uma reunião para falar da sua criação? Que tipo de importância você carrega para ter sido assunto no céu? Qual é a imensidão do seu valor a ponto de o céu parar para planejar você? Você nasceu no coração do Deus do universo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1:26. O verbo façamos, no plural, indica a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo na criação do homem. É a Trindade envolvida em criar um ser à sua imagem e semelhança. O céu aplicou seu coração e atenção para que nós viéssemos a existir. Note que a criação do homem foi bem diferente da criação dos animais. Enquanto os animais surgiram a partir de uma ordem de Deus direcionada às águas e à terra para que produzissem criaturas específicas, o homem foi formado pessoalmente por Deus. Segundo, é da mesma espécie de Deus. Em Gênesis 1, Deus repete a expressão conforme a sua espécie diversas vezes. Deus enfatiza isso porque é importante entendermos que ele estava fazendo distinção entre o que estava sendo criado. De acordo com o dicionário, espécie é a subdivisão que abrange todos seres ou indivíduos que se distinguem dos restantes por um caráter específico único a eles, identificando-os pela mesma qualidade e aparência. Por exemplo, uma vaca e uma baleia não são da mesma espécie porque possuem características, qualidades e propósitos diferentes. Gênesis 1:20-24 diz: E disse Deus: produzam as águas enxames de seres viventes, e voem as aves acima da terra, no firmamento do céu. Produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, e os animais domésticos, répteis e animais selvagens conforme a sua espécie. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo era: os animais foram criados segundo a sua espécie, e você também foi criado de acordo com algo. A versão da Bíblia, The Living Bible, traduz assim os versículos 26 e 27. Façamos o homem, alguém que seja como nós, para ser o mestre de toda a vida na terra, nos céus e nos mares. Em essência, Deus está dizendo que da mesma maneira que criou outras criaturas de acordo com as suas espécies, ele desejou fazer uma criação à sua própria imagem, compatível com quem ele é. Em outras palavras, Deus criou um ser do tipo dele. Na tradução concordância, o versículo 27 de Gênesis 1 diz: E agora façamos o homem. Ele será como nós e irá manifestar quem nós somos. Ser como ele é e manifestar o que ele manifesta.
O que a revelação de que você foi criado a partir de quem Deus é desperta em seu interior? Você entende que existe mais sobre você e em você do que imagina? Há uma realidade acessível apenas quando entendemos a nossa origem divina. Se Deus nos criou para sermos como Ele é e para manifestarmos o que Ele manifesta, isso significa que Ele planejou para nós uma vida tão plena quanto a que Ele vive, o mesmo tipo de vida que o próprio Deus experimenta. Os animais foram criados segundo a sua espécie, já o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Terceiro, recebeu a vida de Deus. Gênesis 2:7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Depois de formar o homem à sua imagem e semelhança com as próprias mãos, Deus coloca nele a sua própria vida. A expressão fôlego de vida nesse versículo se origina de uma palavra em hebraico que significa inspiração, vida, iluminação, esclarecimento divino. Significa Deus transferindo vida e sabedoria para dentro do homem. Em outras palavras, o Senhor estava transferindo sua própria vida para o homem. Assim, a partir disso, ele é considerado um ser vivo. Ora, ter apenas o formato de Deus não era suficiente. Ter suas características moldadas não era suficiente para que o homem pudesse ter vida. Ele precisava desse fôlego. Então podemos entender que fôlego de vida não foi somente um sopro de vida, mas uma transferência de Deus para o homem. É tão precioso perceber, através dos detalhes da criação do homem, que o coração de Deus estava completamente dedicado e envolvido no que ele estava criando. O tipo de vida que ele queria que nós tivéssemos, o tipo de fonte, não era qualquer vida que ele estava gerando. Posso lhe mostrar algo lindo? Vamos aprofundar um pouco mais. A mesma palavra hebraica usada para fôlego de vida aqui se repete em textos sobre Ezequiel e Jó. Isso não é por acaso. Quando vemos na Bíblia uma repetição da mesma ideia, significa que há uma verdade que a palavra quer nos revelar. Vamos explorar juntos? Em Jó, no capítulo 32, o versículo 8, a Bíblia diz: Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Outras versões vão dizer: a inspiração do Todo-Poderoso. A palavra aqui no original hebraico é ruach, que também aponta para o mesmo significado que temos em Gênesis 2:7, ar em movimento, seja sopro do vento ou o que sai das narinas, portanto a força vital, os pensamentos, os sentimentos, a mesma que aparece lá em Gênesis na criação do homem. Aqui novamente é o Espírito ruach, que traz sabedoria, entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Mais adiante, no contexto bíblico, quando o profeta Ezequiel se coloca diante de um vale de ossos secos, que a Bíblia diz que estavam sequíssimos, ou seja, sem qualquer perspectiva de vida ou propósito, ele libera a palavra de Deus que lhe ordena. Os ossos começam a se juntar e começam a ganhar tendões, carne e pele, mas ainda não havia vida. Ezequiel 37:8 diz: Não havia espírito neles, mas uma vez a palavra original é ruach, como em Jó. Outras versões, como Almeida Corrigida Fiel, dizem que não havia neles espírito. Você consegue perceber o que o profeta conecta a vida ao espírito? Para que o propósito daquele exército pudesse se cumprir novamente, ter apenas a forma não era suficiente, algo mais precisava acontecer. Então chegamos aos versículos 9 e 10. A seguir, ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor soberano. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, sopre dentro desses mortos para que vivam.
Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Isso mostra que é o sopro de Deus, o seu Espírito, que traz a verdadeira vida e propósito. Sem ele, somos apenas forma sem função. Jó e Ezequiel são dois personagens bíblicos que precisavam ser restaurados no entendimento de seu propósito, identidade e destino. Ambos necessitavam ser realinhados com a revelação do tipo de vida que gera plenitude. Com Jó, aprendemos que o verdadeiro conhecimento não vem apenas de experiências externas ou de ouvir falar. No Vale de Ossos, vemos que não basta ter apenas a forma ou características. Não é suficiente parar pela metade. A verdadeira vida, a vida plena que Deus planejou para nós, vem ao recebermos o ruá, o sopro de vida do céu. Isso é o que nos dá plenitude, que restaura o que já estava completamente seco e nos tira de uma existência sem sentido, marcada por morte e perda, para nos levar a experimentar a vida em abundância. É exatamente esse tipo de vida que ele depositou no interior do homem no momento de sua criação. Quarto, é a coroa da criação de Deus. Um ser único, uma criação única, com as características únicas, planejado, pensado e sonhado por Deus. Nada na criação do homem foi por acaso. Ele é a última coisa a ser criada. Tudo que Deus preparou antes da criação do homem precisava existir para recebê-lo, para acolher a coroa da criação de Deus. Ou seja, tudo que foi criado foi apenas a preparação do lugar onde o homem seria colocado. Deus fez a terra por causa do homem. Deus criou tudo isso por causa de mim e de você. Isso deixa claro que Deus não criou a terra por acaso, nem o homem por acaso. Aliás, Deus não faz nada por acaso. Você não existe por acaso. Nenhum ser humano é fruto do erro de seus pais, de um ato covarde de violência ou da maldade de alguém. Todos, sem exceção, nascemos no coração de Deus com um propósito específico. Quando criou o homem, Deus não estava entediado no céu e de repente disse: o céu está muito parado hoje. Ei, Jesus, Espírito Santo, vamos fazer algo diferente hoje? Não. Deus planejou o homem em seu coração de tal forma que primeiro ele quis preparar um lugar perfeito para ele, onde ele pudesse se encaixar perfeitamente. Isso inclui você. Cada detalhe da sua vida, cada talento, cada sonho foi cuidadosamente planejado por Deus. Você tem um propósito único que nasceu no coração dele. Ao entender isso, você pode começar a viver de acordo com o valor e o propósito que ele colocou em você. Imagine o impacto de viver uma vida sabendo que você foi criado com um propósito divino, que cada passo seu foi planejado por um Deus amoroso. Uau, tenho certeza de que isso mudaria sua perspectiva sobre a vida, não é mesmo? Deus fez um ambiente perfeito para um ser perfeito habitar nele. Você consegue entender, então, qual é o seu nível de importância diante do Senhor e do propósito que Ele tem para a sua vida? Você foi sonhado e planejado por Deus. Nenhum de nós é fruto do acaso. Precisamos compreender o que carregamos e por que carregamos. Ele criou você para um propósito específico. Entender isso é o que vai lhe dar o poder de começar a usufruir de tudo aquilo que o seu Criador já o habilitou para viver.